E aí o Daniel Goleman fala sobre um negócio interessante, que nós nascemos com esse instrumento biológico, né, que nos dá a capacidade de ter uma antena da empatia em relação ao que está acontecendo no nosso entorno e nos dá a capacidade de perceber as emoções das outras pessoas. São os neurônios espelho, que ficam no córtex frontal do nosso cérebro, né, do ponto de vista da neurociência. Então, os neurônios espelhos são eles que nos dão a capacidade de perceber as emoções do nosso entorno, né? E aí, isso é a nossa antena. Só que o Daniel Goleman, quando ele fala disso, ele vai além, e tem um livro dele que eu acho até muito mais interessante que esse do Inteligência Emocional, que ele publicou posteriormente, se chama Inteligência Social. Quem puder ler é ótimo, na verdade, porque ajuda a gente a entender muita coisa sobre esses aspectos emocionais, mas quando ele fala de inteligência emocional, de inteligência social, ele fala o seguinte: temos o aparato biológico, os neurônios espelhos no córtex frontal. Sabemos o que é emoção, porque todos nós sentimos, embora talvez não consigamos explicar por diversos motivos. Mas como é que eu faço para desenvolver a empatia a partir desses dois elementos? Então, quando ele fala de inteligência social, ele dá uma ênfase muito forte às experiências que nós temos no dia a dia, do momento que a gente nasce. Inclusive, se a gente for pegar autores da psicologia como Jung, o próprio John Bowlby, por exemplo, que fala da teoria do apego, né, ele considera a experiência no útero também da mãe, né? O Jung vai até mais além que isso, né? Ele vai além do útero, né? E as influências que essas experiências passam para a pessoa e ajudam ou não a desenvolver esse aspecto específico da inteligência emocional, que é a empatia. Tudo bem, vamos lá, vamos voltar para a inteligência emocional, o primeiro livro. Então, baseado nesses 5 pilares aí, o que é que acontece? Agora tem expert em tudo que é de lugar para dizer a você o seguinte: olha, eu te ajudo aí a treinar a tua inteligência emocional e tu vai se dar bem na vida, profissionalmente, afetivamente, em qualquer aspecto da tua vida que tu quiser. Eu tenho o segredo, né, para desenvolver essa misteriosa inteligência emocional. E aí é o seguinte: nada contra coaches, nada, não digo aqui, mas eu já participei de alguns treinamentos e existe essa promessa de que se você for participar ali, o cara vai te ajudar, ou a cara vai te ajudar a desenvolver o teu potencial e principalmente a tua inteligência emocional, porque a partir disso aí, no momento que você está tinindo na inteligência emocional, você vai ter sucesso na sua vida. Isso é muito bacana de se falar. E do ponto de vista emocional, por exemplo, você sai extremamente motivado. Só que tem um detalhe: a motivação que você recebe ali, ela não é uma motivação do ponto de vista da inteligência emocional, a motivação adequada. Porque do ponto de vista da inteligência emocional, a motivação correta é aquela intrínseca, aquela que vem de dentro de mim. E quando você vai para um treinamento de coach, você recebe a motivação extrínseca. Marcelino perguntou quais são os 5 pilares da inteligência emocional: conhecer as próprias emoções, controlar as próprias emoções, automotivação, empatia e sociabilidade. Desenvolver esses elementos aí, você tem uma inteligência emocional, vamos dizer, de alto padrão. Sim, aí voltando lá no treinamento, né? Então você recebe um tapa de motivação num negócio desse e sai de lá dizendo: meu irmão, você é o novo Bill Gates, ou então você um cara de sucesso, vou me dar bem em tudo que faço. Se fosse simples assim, era massa, né? Porque a gente fazia ia para um negócio desse, saía, todo mundo se dava bem, estava todo mundo muito feliz, né? E na prática a gente sabe que não funciona assim. O primeiro aspecto que eu falei aqui foi que a motivação que a gente sai, ela é vinda de fora. Alguém fala pra gente um monte de coisa bacana e a gente enche de motivação para fazer a coisa. Mas aquela decisão mesmo, aquele impulso interior de fazer alguma coisa, veio? Ou foi só o que o pessoal falou para mim que eu tinha que fazer que me motivou naquele momento? Aí você volta para casa, passa um dia, 2 dias, o negócio não funciona. Aquelas classificações que ele disse que eu era tubarão, ou era ovelha, ou era golfinho,
né, da minha personalidade, que tem muito desses testes, que é uma coisa assim que, diga-se de passagem, é baseado na teoria dos traços da psicologia, uma teoria, na verdade, que é bastante deixada, vamos dizer assim, em termos de importância, muito limitada, porque começa aí a teoria, nos primórdios da teoria de traços, né, de personalidade, eles tinham até 100, 80, 100 indicadores de traços específicos das pessoas. Depois, um pouco tempo atrás, já tinha 6.000. Então, assim, todo mundo vai ter traço. De alguma coisa, sempre vai ter traço de alguma coisa, né? Mas é uma classificação estanque. É uma classificação que não vai te deixar entender a mobilidade, a flexibilidade, a complexidade da psicologia humana, do comportamento humano, do existir humano. Então, assim, do ponto de vista prático, esses treinamentos, eles pouco ajudam. Ajuda a quem está dando treinamento porque recebe bem, mas assim, para quem vai lá, a ajuda é muito pouca, porque mudar, aumentar a inteligência emocional, de desenvolver emocionalmente, do ponto de vista equilibrado, é muito mais complexo. Aí eu vou entrar nos detalhes para dizer por que é tão mais complexo assim. Porque, primeiro, a gente vem de um histórico familiar, né? Nós fomos criados de uma forma específica. Todo mundo foi. Ninguém teve uma criação igual. Vocês que estão aqui me acompanhando, todos vocês tiveram uma educação diferente. Se a gente se encontrasse aqui pessoalmente e fosse conversar sobre isso, cada um ia dizer um negócio diferente, né? E esses detalhes aí, do ponto de vista da teoria do apego, que é a base da minha tese de doutorado, né? Ele traz um negócio chamado modelo de funcionamento interno. Que isso tem uma raiz muito forte na psicanálise de Freud. Freud dizia o seguinte, que as experiências iniciais, né, ali na primeira infância, vão determinar quem você vai ser na fase adulta. E o Bob vem da psicanálise e depois passa para um outro ramo da psicologia, que se chama cognitivo-comportamental, e passa a desenvolver essa teoria que para mim é uma das mais robustas da psicologia. Ele começa a avaliar, né, estudar as relações primárias das crianças, né, com seus pais. Ele percebe que nessas relações primárias, isso aí a psicanálise já percebia, outras ramificações da psicologia também, se bem que psicanálise nem é considerado tanta psicologia, né? Mas vamos considerar que Freud foi o cara que impulsionou essa coisa do estudo da psique humana, né? Então, ele começou a estudar essas relações primárias e ele percebeu que isso aí vai criando uma espécie de script comportamental, um modelo, ele chama de modelo de funcionamento interno. E uma aluna dele, né, que depois se tornou estudiosa no assunto, desenvolveu um estudo em Angola para estabelecer como esses modelos de funcionamento interno se estabeleciam, se concretizavam na vida das pessoas. Eu também gosto muito da psicanálise, é muito interessante. Só dar uma paradinha aqui, porque a Cláudia falou, muita gente acha que a empatia é se colocar no lugar do outro com o intuito de julgar, pois se colocar no lugar do outro levando em consideração as suas crenças e seu sofrimento e não do outro. Sim. Muitas vezes você parte da sua perspectiva, né? E, na verdade, a inteligência emocional, ele não é tanto, eu vou julgar o comportamento do outro a partir daquilo que eu aprendi, o que eu acredito, né? A empatia não é isso. A empatia é justamente sentir o que o outro sente, independentemente do que eu tenho como critérios ou pilares de crenças e ideologias. Mas aí, voltando para a história lá do Bowlby, esse modelo de funcionamento interno, ele cria esse script, e dentro da psicologia se percebe muito isso, que uma vez criados esses modelos, esses scripts, você chama de arquétipo também, mais na frente. Tarcísio, eu vou deixar tu participar daqui a pouco, isso? Tudo bom? Dentro da psicologia se vê que isso aí se solidifica, é como se cristaliza na pessoa, e os comportamentos são sempre inconscientemente moldados a partir daquilo ali. Agora, não é só comportamento não, é emoção, é maneira de pensar, de raciocinar, de aprender de tudo. Então, assim, inconscientemente você cria o que a Mary Ainsworth, daquele estudo lá de Angola,
né, classificou como estilos de apego. E aí, dentro dessa classificação, existem variações dessas relações primárias. Então, por exemplo, quando ela fala de estilo de apego ansioso ambivalente. Ansioso todo mundo já sabe. André, tudo bom, cara? Helder. Ansioso é uma pessoa que tem um nível de ansiedade diferenciado, diferente do outro.